Então quer dizer que você quer passar no trainee da Ambev? Ótima escolha e você está no lugar certo. Hoje no Mastigando Vagas eu vou te ajudar a entender qual é o perfil que a Ambev procura nos seus trainees para você conquistar a aprovação nesse que deve ser o programa de trainee mais concorrido do Brasil. Então vamos lá? E eu poderia falar que essa aqui é a minha especialidade. A empresa que eu mais tenho aprovados entre meus alunos e mentorados é a própria Ambev. Eu tenho quase 100 pessoas, pelo menos no momento que eu tô gravando isso aqui, que eu já consegui ajudar a passar na Ambev. Então, cara, se você tá aqui, você tá no lugar certo mesmo. Então, esse aqui que você tá vendo aqui do lado é o perfil da Ambev. É exatamente isso aqui que eles estão procurando nos candidatos, as soft skills que eles querem. E vamos passar uma a uma para você entender quais são elas e você ver o que você tem em comum com cada uma para você estar mostrando isso aí ao longo do processo seletivo. Então vamos lá? Primeiro de todos aqui, ousadia. E aqui eu vou trazer, lógico, que são os 10 princípios da Ambev. Eles têm esses 10 carinhas aí que normalmente não são explicados em detalhes em alguns lugares, mas eu tenho informações que são difíceis de acessar e algumas que nem são tão abertas ao público. Você tem que procurar muito para encontrar o detalhe de cada uma delas. E aqui tá a primeira de todas, né? Sonhamos grande. E no Sonhamos Grande, você já vê isso aí claramente como o quê? Como a boa e velha ousadia. Cara, sonhar grande, pensar grande, querer olhar uma coisa assim num patamar que não é o comum, não é o padrãozinho, é uma coisa que é muito forte para eles. A ideia do sonho grande da Ambev é uma coisa muito intensa e aqui eles buscam, obviamente, pessoas que têm esse fit também, pessoas que sonham grande. Se você, ao longo da sua trajetória até esse momento, almejou patamares muito elevados, correu atrás, mesmo que você não tenha batido e chegou até ali, ainda assim é o traço da ousadia, essa pessoa que tá almejando esse tipo de coisa. Então, mais um pontinho para você aí, se você conseguir mostrar isso aí para eles. Depois, o segundo que aparece, nossa gente é a nossa força. Pessoas excelentes. Eles falam em vários outros lugares isso aí também. Mas a ideia de pessoas excelentes é o quê? São pessoas que buscam a excelência, pessoas que buscam um novo patamar, um patamar que não é o comum, não é o convencional. É aquela pessoa que está no topo, entre os melhores. Isso aí é excelência. E isso se reflete nas entregas das pessoas, em como você realiza o seu trabalho. Tanto que isso aqui faz parte do universo do foco no resultado. Então, excelência, cara, se você tem isso aí, com certeza é uma coisa que vai dar um match muito grande com eles e você vai ver em outros princípios da Ambev isso aparecendo mais uma vez. Depois aparece aqui, no terceiro ponto, reconhecidos pela diversidade. E aqui, a diversidade vem a ideia da valorização da diversidade, é uma coisa muito forte, a Ambev sempre teve uma narrativa muito intensa falando como eles valorizam a diversidade, e se você valoriza também, excelente, isso vai dar match entre você e a empresa. A grande sacada é mostrar isso aqui, através de projetos que você engajou de diversidade, ou ações que você tomou que mostram claramente que você tem essa motivação. Afinal de contas, se você não tem nada que você fez vinculado à diversidade e você fala que você é uma pessoa que tem muito esse valor de defender a diversidade, tem algo errado, né? Por que você tem um negócio que você fala que você tem tanto e você nunca fez nada a respeito? Parece algo esquisito. Então, se você tiver, ótimo jeito de provar isso tudo. Ali embaixo, na sequência, já aparece entrega de nossos times, reconhecidos pela entrega de nossos times. Aqui vem o foco em resultado mesmo, a capacidade de entregar. A entrega é o quê? É bater meta, é atingir resultados que você estava almejando. Então, mais um ponto legal para você mostrar isso aí. E aqui eu sempre falo, né, foco em resultado, dá pra gente colocar em vários momentos diferentes do processo seletivo. Você pode estar colocando na parte de currículo, no campo de resultados de cada atividade, você pode colocar isso aí na estrutura do pitch que você vai fazer de apresentação, dá para trazer isso aí em várias respostas de entrevista. É um lugar que dá para mostrar em várias etapas diferentes. E talvez você nunca pensou em fazer isso aí. Nem um pouco chocado eu fico em você me falar isso, porque as pessoas elas não têm estratégia no processo seletivo. Você tá vendo aqui o perfil da Ambev, mas é lógico, isso aqui é o primeiro passo para você conseguir passar na Ambev. Você precisa agora entender esse perfil que eu tô te passando e aplicar em cada uma das etapas. É por isso que eu tô fazendo mais uma edição do workshop Você Aprovado, onde eu vou te mostrar exatamente as estratégias que aprovaram essas quase 100 pessoas na Ambev, para você poder pegar esse perfil e aplicar em cada uma das etapas, desde a parte de currículo, passando por testes, vídeos, dinâmica de grupo, painel e entrevista. Não importa, tudo isso aí você precisa ter as boas estratégias. E no workshop Você Aprovado, vai ser um sábado e domingo ao vivo comigo, que eu vou te passar todos esses desafios e, lógico, também tirar qualquer dúvida que você tenha ao longo desse nosso momento juntos ali. Se você quiser participar do workshop Você Aprovado, aqui embaixo tem um link para você adquirir o seu ingresso e estar nessa edição para ter a máxima chance de passar na Ambev. Então,
Então foco em resultado, né? Depois a gente vem aqui para o ponto 4, esse aqui é zero choque também. Senso de dono. Somos uma companhia de donos. Amavá, zero choque, cara. Já viu o nome do perfil do Instagram da Ambev? É Ambevers. É um perfil de pessoas que trabalham e querem trabalhar na empresa. É uma empresa de pessoas que vestem a camisa, que meu sonho é trabalhar lá mesmo. Eu sei que a Ambev é sempre uma das empresas dos sonhos. A galera é fascinada por querer trabalhar lá. E esse traço de vestir a camisa é algo que você tem que mostrar para eles que você possui também. Se você tem isso aí na sua jornada, você com certeza engajou em outros projetos como você quer engajar na Ambev também. E é aqui que você marca um ponto absurdo com eles, que essa aqui, cara, é uma competência bem desejada pelos caras lá. Os caras são bem intensos com esse negócio. Depois, a gente vê aqui ainda no quarto princípio, se responsabilizam pelos resultados. Aqui vem assumir a responsabilidade. A pessoa aqui, ela é responsável pelos resultados, sendo bons ou ruins, não importa. Não, é aquele traço de maturidade de quem tanca essa situação aí, bate no peito e fala, cara, eu sou alguém responsável. Se você é essa pessoa, excelente. Mais uma coisinha para mostrar para eles, que é excelente para colocar em pitch, que a gente vai ver isso aí no workshop também. Depois, ponto 5, assumir riscos. Lideramos mudanças tomando riscos. Cara, tem gente que tem uma aversão a risco tremenda. Se você não tem essa aversão, você é alguém que consegue assumir riscos, ficar naquele grau de incerteza para tomar uma decisão, maravilha, é exatamente esse traço comportamental que eles valorizam, e quanto mais você mostrar isso aí, mais ponto para você lá também. Depois a gente vê aqui no sexto ponto, nos guiamos por nossos consumidores. E aqui vem o quê? O foco no cliente. Aqui também no ponto seguinte eles falam disso aí, né? Não só o consumidor, mas o cliente. De novo, qual é a diferença entre os dois? O cliente para a Ambev seria o Carrefour, quando eles vendem lá as Bramas para os caras revenderem. Agora, o consumidor é você quando vai lá e compra a Brahma no Carrefour. Então, repara que tem uma faceta dupla esse foco no cliente. Existem dois clientes, e isso é importante você parar para pensar. Nos últimos programas da Ambev, eles colocaram cases que envolviam o Zé Delivery, várias coisas assim, justamente para quê? Para ver como que você resolvia aquelas questões. Cara, se você não tem um bom plano de case, você não sabe como focar no cliente na hora de resolver esse negócio, você vai ter problema, cara. De novo, o workshop vai te ajudar bastante com isso aí. Seguindo em frente, o oitavo ponto aqui, eles falam de simplicidade. A ideia de você fazer as coisas simples, pegar o complicado e simplificar. Poucas pessoas têm essa habilidade aí, cara, mas se você é uma das pessoas que consegue simplificar, maravilha, traga isso aí pra eles. Sabe um lugar onde aparece muito isso aí? Aparece muito em pessoas que foram monitores na faculdade. Porque o monitor nada mais é que o quê? Aquele cara que ajuda os alunos com uma matéria que elas têm dificuldade. Se você consegue simplificar pra esses caras, é uma ótima prova disso aí também. Seguindo em frente, vem aqui no décimo princípio deles, a integridade, fazer a coisa certa, agir de forma ética. Aqui, mais uma vez, pode ser que você tenha isso aí, é uma coisa bem legal de você trazer. Particularmente, isso aqui é muito bom em entrevista para você mostrar, porque em outros momentos é um pouco difícil provar a integridade, mas com uma estrutura boa de resposta de entrevista, com certeza a integridade pode ser um caminho bom se você tiver isso aí para mostrar para eles. Próximo pontinho que aparece aqui, agora a gente já tá em outro lugar, que é um documento, cara, que eu peguei há bastante tempo atrás, que eles disponibilizaram, só que nunca mais ouvi eles disponibilizarem. Mas é muito interessante, que dá uma aprofundada muito grande nesse perfil do candidato que eles procuram. E você vai ver que várias coisas aqui aparecem de novo, né? Sonhar grande, gente excelente, senso de dono, integridade, e aparece a qualidade, que é mais uma faceta do foco em resultado. Aquela pegada de você querer entregar tanto produtos como trabalhos de qualidade. O que é qualidade? A qualidade é atender às expectativas. É você conseguir entregar algo que faz exatamente o que aquela pessoa espera. Isso é qualidade. Se você tem esse traço aí, maravilha, mais um pontinho para você. E aqui vem mais uma pancada de coisas. Você viu nos princípios que eles falavam desses 3 pilares o tempo inteiro. Agora eu vou abrir eles aqui com mais detalhe para você também. Primeira coisa que aparece, escutativa. Cara, isso aqui é muito, muito bom. E particularmente é bom para dinâmica de grupo quando você é uma pessoa mais tímida, mais introvertida. Tem gente que patina, cara, come tanta bola com isso. Isso é tão simples de resolver. Porque na dinâmica de grupo as pessoas cometem o grave erro de querer se destacar. Essa é a pior coisa que você faz numa dinâmica. Se você não sabe por quê, cara, de novo, o workshop tá aí pra te ajudar. Mas, uma das sacadas pra você mandar bem numa dinâmica, quando você não é alguém que fala demais, é justamente você escutar o que as pessoas estão falando. Escutar é um superpoder. As pessoas na dinâmica ficam só esperando a sua vez de falar. Se você é alguém que domina isso aqui de escutativa, você se torna uma parte fundamental do time e vai te dar uma grande vantagem em dinâmicas.
Depois, colaboração. Mais uma vez, isso aqui para dinâmica também é muito bom, né? A ideia de trabalho em equipe, você trabalhar bem em time, você conseguir ser um membro útil de um time, não aquele cara que joga sozinho e ignora todo mundo. Como eu falo, né? O fominha que não passa a bola no futebol é um cara que não tem trabalho em equipe. Ninguém quer trabalhar com esse cara e a Ambev também não quer. E aí vem a visão de longo prazo. Aqui tem duas facetas, na verdade, né? Tem a visão de longo prazo e a visão estratégica. Optei por trazer a visão estratégica que não é tão evidente, mas conforme você vai lendo o que eles falam sobre isso aí, você vê que isso é importante. A visão estratégica é você conseguir ver o todo, as partes e como elas interagem entre si, para você conseguir entender as consequências das suas ações. Isso aqui é um traço normalmente mais gerencial, mas algumas empresas valorizam em todos os níveis e aqui na Ambev não é diferente. Depois vem a criatividade. Criatividade, cara, que é uma coisa muito vinculada à inovação, que é um traço que também que a Ambev tem um bocado forte isso aí, mas é a ideia de você ser criativo, conseguir pensar fora da caixa. E isso, se você tiver, vai te ajudar muito na hora de resolver cases, na hora de fazer vídeo apresentações para a Ambev também. Eu tenho vários mentorados meus que passaram na Ambev usando muitos elementos de criatividade. Putz, Caio, eu não tenho criatividade. Não tem problema. Não tenta fazer uma coisa criativa se você não é criativo. Parta para outras estratégias, porque é isso aí que você vai reparar. Ninguém precisa ter o perfil total da Ambev para ser aprovado. Você tem que ter uma parte dele, mas a parte que você tem, você precisa conseguir provar com boas estratégias no processo, porque é isso que leva você à sua aprovação. Seguindo um pouco mais em frente aqui, a agilidade aparece, né? O senso de urgência, a capacidade de agir rápido. Um traço bem simples, mas que nem todo mundo tem. Se você é um cara desses ligeirinho, cara, vale a pena mostrar isso aqui para eles. Mente aberta aparece ali, cara, e mente aberta é interessante, que isso aí casa muito com a ideia da colaboração e da diversidade. Aquela pessoa que ela é aberta para novas visões, novos ângulos, novas ideias, e muita gente não é isso aí, cara. Se você é uma pessoa que tem a mente aberta, com certeza isso aqui vai ajudar bastante você a conseguir mostrar que você tem o perfil deles, porque é isso que eles valorizam lá. Curiosidade, aqui vem a curiosidade intelectual, que está muito amarrada àquelas habilidades de aprendizado, de querer aprender, de querer conhecer mais. Então, se você é uma pessoa muito curiosa, que está sempre procurando saber mais, porra, fantástico. Isso aqui tem vários jeitos de mostrar no processo, mas é um tracinho também que, se você tem, dá para mostrar para eles de várias maneiras, inclusive em pré-trabalhos, como você fez pré-trabalhos de dinâmicas, de vídeos desafios que você tem que resolver. E aí, pra gente fechar aqui, resiliência. Resiliência é aguentar pressão, aguentar desconforto, aguentar porrada. Cara, se você é resiliente, você é o Rocky Balboa do mundo corporativo. É o cara que toma um soco na cara e não cai. Cara, a Ambev, ela tem um ritmo de trabalho bem intenso. Todo mundo que entra lá fala isso aí pra mim. Então, é esperado que eles queiram pessoas resilientes que aguentam o tranco ali. E pode ser você essa pessoa. E aqui estão as 19 soft skills que eu trouxe para você. Só que tem uma sacada, a Ambev não valoriza só essas 19. Quando eu mastiguei o perfil da Ambev, eu encontrei, na verdade, 35 soft skills. Tem muitas outras que você pode estar mostrando para eles e vão te dar uma vantagem justa no processo também. Aqui eu trouxe o que eu considero as principais, mas tem muitas outras que, se você tiver, vão te dar mais pontos nesse negócio. E como você faz para descobrir essas outras soft skills? Isso aí eu vou dar de presente para você dentro do workshop e você aprovado. Quem entrar no workshop vai ter o acesso ali também a um bônus que descreve todas as soft skills da Ambev, não só essas 19, mas as 35, com detalhes bonitinhos explicando como é cada uma e até mesmo com exemplos, para você entender como que isso aí funciona na prática, para ver qual você se identifica ou não e saber aonde jogar para sair na frente aí no processo seletivo da Ambev. Então, se você tá querendo ter essa vantagem absurda, mais uma vez aqui embaixo tem um ingresso por workshop você aprovado para você adquirir. E se você está tentando uma vaga na Ambev, com certeza não é apenas na Ambev que você está tentando. Por isso que eu vou deixar aqui também o botãozinho para você se inscrever no canal, porque toda hora eu estou lançando novos vídeos de empresas que você pode ter interesse também e podem te ajudar a conquistar a aprovação que você sempre quis. Fechou? Então encerramos por aqui e até o próximo vídeo.